Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você. No ar, Gotas de Encorajamento. A parábola do filho pródigo é uma das mais conhecidas entre os cristãos. E o contexto é esse. Jesus contou a parábola do filho pródigo que estava cercado por publicanos e pecadores que se reuniam para ouvi-lo. Os publicanos eram os cobradores de impostos, judeus que estavam a serviço do Império Romano. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Já os pecadores eram pessoas moralmente marginalizadas. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época e por isso eram excluídas, discriminadas por eles. Então, aos judeus era recomendado que evitasse ao máximo ter contato com essas duas classes de pessoas. Na verdade, os rabinos nem mesmo ensinavam tais pessoas. No entanto, Jesus fazia diferente. Jesus contrariava aquela religiosidade hipócrita. Jesus não apenas tinha contato com aquelas pessoas, mas também comia com elas. E mais além, ele as buscava. Pois, assim como Mateus, que era cobrador de impostos, um publicano foi escolhido para compor o grupo dos 12 apóstolos. Esse tipo de comportamento escandalizava os fariseus e os doutores da lei. Eles ficavam indignados e frequentemente questionavam Jesus acerca disso. E o capítulo 15 do Evangelho de Lucas foi uma dessas ocasiões. Os rabinos da época concordavam que Deus recebia o pecador arrependido, mas não compreendiam era que o próprio Deus quem buscasse tais pecadores. Jesus respondeu àqueles religiosos contando 3 parábolas. A parábola do filho pródigo, e as 3 parábolas transmitem a mesma mensagem central. O amor de Deus pelos perdidos é certamente o ensino principal da parábola do filho pródigo. Então, nós comentamos na nossa primeira mensagem sobre o filho caçula e falamos da ruína. O versículo 14 tem notícias do início da ruína do filho caçula. Os recursos acabaram, ele havia gastado tudo e começou a passar necessidades. Então, ele se agregou a um dos cidadãos da época e este mandou para os campos cuidar de porcos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 15. O versículo 15 nos mostra a humilhação a qual o filho mais novo foi submetido. Para sobreviver, ele teve que cuidar de porcos. Devemos nos lembrar que ele era judeu e, como tal, não podia ter contato com porcos. Esses animais eram considerados imundos, segundo Levíticos, capítulo 11, versículo 7. Os rabinos consideravam as pessoas que cuidavam de porcos amaldiçoadas e com isso percebeu que ele perdeu seus recursos, sua religião e, consequentemente, a sua identidade. Aí ele desejava afastar-se. E aí, como não tinha o que comer, dava vontade de comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Evangelho de Lucas 15, 16. Versículo 16, somos informados que ele sentiu tanta fome que desejou comer o que os porcos comiam. E aí, no versículo 7 do capítulo 15, então caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O versículo 17 nos mostra o momento do seu arrependimento. Lemos que ele caiu em si. No original grego seria algo como recobrou seu senso ou quando voltou a si mesmo. Nesse momento vemos que ele sentiu saudade de casa. Ele descobriu que os empregados temporários de seu pai eram mais dignos do que ele, de modo que tais empregados diaristas tinham que comer e ele morria de fome.
Então, os versículos 18 e 19 do capítulo 15 de Lucas diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Perceba os versículos 18 e 19. Ele reconheceu o erro e naquele momento ele soube que o seu abandono foi precipitado, que a sua decisão foi uma decisão insensata. Também entendeu que o que fez não foi apenas um erro, mas foi um pecado. Ele havia pecado contra Deus, contra o Pai. Ele compreendeu quão ingrato ele havia sido e sabia que não podia mais ser chamado de filho. Então queria ser um empregado temporário. Nesse exato momento, aquele filho mais novo já não era mais o rapaz inconsequente que saiu de casa. Ele havia sido transformado. Então, no versículo 20, Lucas 15, versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. No versículo 20 nós lemos que o pai o avistou, o filho que estava retornando. O pai nunca havia perdido o interesse pelo filho. Jamais tinha desistido de amar o seu filho. Uma vez ou outra ele estava olhando o caminho à espera que o filho voltaria. O filho, quando partiu, achava que nunca mais voltaria ali. Mas o pai tinha certeza de que um dia ele estaria de volta. Isso fica claro na reação do pai. O texto bíblico diz que o pai se compadeceu profundamente e correu para o filho. E naquela época, um ancião não podia correr. Isso era indigno. Mas o pai não se importou com a humilhação. Não importa que o filho estava de volta. O que importa era que o filho a quem ele estava buscando no caminho, o pai o abraçou. Não olhou para a condição em que seu filho estava se aproximando. O filho estava rasgado, descalço. Era a personificação da miséria. Mas o pai só olhou para o arrependimento e acolheu em seus braços. O pai também o beijou repetidas vezes. Perceba que ele se compadeceu, correu, abraçou e beijou. E antes de dizer uma única palavra, que maravilhoso amor, que graça maravilhosa, que graça incompreensível, que graça perdoadora, restauradora. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. No versículo 21 vemos como começa a fazer o discurso que havia ensaiado. Ele reconheceu seu pecado, reconheceu sua miséria, sua ingratidão, reconheceu que não tinha mérito nenhum, reconheceu que nem era digno de ser chamado de filho. Porém, algo realmente merece nossa atenção, é o fato de que ele não conseguiu dizer: faz de mim um dos teus empregados. O pai nunca deixou que ele dissesse essas palavras. Versículo 22 e 23 diz: e o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe o anel no dedo e sandália dos pés, e trazei e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos. Os versículos 22 e 23, nós temos o relato de como um pai o recebe de volta ao lar. O pai queria dar ao filho a importância que ele não merecia, mas o seu amor de pai era imenso e inexplicável. O pai providencia roupa, símbolo de honra, anel, símbolo de autoridade, sandália, um símbolo de que ele não era um escravo. Aquele filho era um homem livre, pois o amor do seu pai o libertou.
o pai também manda preparar um bezerro cevado. Esse animal era um novilho guardado para ser usado somente em uma ocasião mais que especial. Para o pai, haveria ocasião mais que especial do que essa? Então os versículos nos revelam algo muito profundo. Aqui nós entendemos que o controle sempre esteve nas mãos do pai. Perceba que enquanto o filho estava vivendo dissolutamente, o pai estava fazendo provisão para o filho quando retornaria. Enquanto o filho estava esbanjando, o pai cevando o novilho, deixando, guardando a roupa, guardando o anel, a sandália, preparados para o momento do retorno. Com isso nós entendemos que a parábola, como um todo, aponta para a soberania de Deus, que busca ativamente pecadores ao arrependimento. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Lucas 15, 24. O versículo 24 possui um significado muito importante. Infelizmente, muitas pessoas não percebem. Notem os contrastes: morto, vivo, perdido e achado. A explicação dessas parábolas e dessa parábola é a seguinte: no sentido prático, o filho estava morto porque havia recebido toda a sua parte da herança. Ele não fazia mais parte da família. Ele estava perdido, pois havia sido destruído em suas loucuras, desperdiçando tudo que lhe poderia sustentar durante a vida. Porém, algo mais profundo, a palavra morto reflete o grau mais avançado da miséria e da decomposição. Morto não toma ação, não decide, não tem razão sobre si. Aquele filho estava morto e perdido, ou seja, ele estava no mais profundo estado de desgraça. Porém, há uma boa notícia. A notícia explica a reação do pai. Em Efésios 2:1, Paulo escreve: Ele nos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos de pecados. No Evangelho de Lucas, o próprio Jesus declara: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara, aproximava-se da casa, ouviu música e danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, e saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Nos versículos 25 a 28, nos é apresentado outro filho, o filho mais velho. Esse era o filho pródigo primogênito. Nunca se afastou do pai, mas também nunca esteve próximo. Teve sempre todo o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor na presença do pai. Amanhã, o tempo não vai dar hoje, o tempo já esgotou. Amanhã a gente vai continuar essa parábola. Não deu para concluir hoje, o tempo apertou aqui, mas amanhã a gente continua para falar do filho mais velho, porque tem lições importantes sobre o filho mais velho, que é um pródigo também, um pródigo perdido dentro da própria casa. Amanhã você não vai perder. O mundo me deu flores